família. Theme of the month is family. Hoje especialmente quero pedir para as mamães ficarem em Today pé. special is I'd like the mommies to stand up. Por favor, não deixe sua mãe cozinhar hoje. Please don't let your mommy cook today. Lave aquela louça. Just wash those dishes. Se você não sabe cozinhar, If you don't know how to cook, no mínimo a louça, at least the dishes. você tem que dar You have to conta. do it. Não é só arrumar na pia It is not just a putting louça it back suja. there, the dirty dishes. Tem que lavar You mesmo. have to really wash it. Quero pedir para quem está perto das mães levantarem as I'd mãos. like to ask you that are close to these E moms, you todo raise up your mundo agora hands. vai abençoar. Deixa And sair everyone now, palavras de bênção You're going to bless. da Let sua the boca. blessing words leave your Abençoa mouth. todas as mães que fazem parte desse ministério. Bless all the mommies that are part of this ministry. Temos mães entre os obreiros, We have mães mom in the ones who's na working. intercessão, One's in the intercession. mães na ministério infantil. Moms in the kids ministry. Vamos abençoar Let's todas. bless all of them. Amém? Amen. Quantos têm palavras de bênção How para many of you soltar, have words of blessing to let out, para profetizar? to prophesy? Abençoamos, Pai. We bless them, Dad. Abençoamos essas mulheres, Senhor. We bless these mothers, Lord. Declaramos que se renovam na Tua We presença, declare that they renew in your não presence, só hoje, not only mas today, sempre que elas entram na Tua casa, but always that they come in ou your sempre que presence. elas entram na Tua presença, Always that they come in your elas são presence. They are restauradas, restored. são They are curadas, healed. são They renovadas. are renewed. Obrigada, Senhor, Thank you, Lord, porque é da Tua palavra, because it is Senhor, of your é a word, Tua Lord. It presença, is your presence. é a palavra que sai da Sua It boca, is the word that leaves é your a mouth. paz que sai da Tua It presença. is the peace that leaves your É aí que presence. se firma, Senhor, estas mães. It is there that these moms are firm, E nós te Lord. agradecemos, Pai, And we thank you, Father, porque temos uma grande missão, because we have a great mission. mas nunca estamos sozinhas nessa missão. We're never alone in this Te mission. agradecemos pelo Teu We Espírito, thank you for your Senhor, spirit, Lord, que é tremendo, that is que tremendous, nunca nos that abandona. never abandon us. Te agradecemos por We Jesus, thank you for Jesus, que é o nosso exemplo, that is our que é o nosso example, mestre, that is our que é o nosso master, Salvador. that is our Savior. Te agradecemos, We Senhor, thank you, Lord, pela todo o poder for all of the power que Deus Pai libera sobre nós, that God Father toda a pours out on us, autoridade, all authority. Pai, principalmente no mundo espiritual, Father, especially in toda the a spiritual world, all the autoridade authority que tem o clamor de uma that mãe, has the cry of a toda a mom, autoridade every authority que tem a profecia de uma mãe, that has the nós prophecy te of a mom. agradecemos, We Senhor, thank you, Lord, porque o Senhor nos deu esta because you autoridade gave us that e ela authority, funciona perfeitamente, and it works Senhor. perfectly, Quando Lord. anunciamos as Tuas When we obras announce your works sobre a nossa casa, over our house, nós te agradecemos, we Pai. thank you, Father. Declaro sobre estas I mães declare over these moms, renovo neste renew dia, in this day Tua paz, your peace, Tua your cura healing, e muitas bênçãos do and a Senhor lot of blessings of sendo the Lord derramadas sobre elas, being poured out em on nome them. de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Podem sentar. You may sit down. Sempre que eu vou naquelas programações de escola, Always that I go to those programs at school, que é programação para as that mães, is the programs for the moms, eu estou estacionando o carro, I'm parking my car. já estou emocionada. I'm already in motion. Aí nem começou a programação, The program didn't even start. só me dão um They folhetinho, only gave me this paper, aí eu começo a chorar. and I start to cry. Aí quando vai qualquer criancinha Then when any kid falar alguma goes coisa, upstairs and they aí eu speak já estou something, totalmente transtornada, I'm totally transformed. irreconhecível. They can't even know who I Eu am. passo até vergonha, I'm even shy sometimes. mas But eu creio que isso é amor, né? I believe this is love. E que o Senhor nos abençoe em nome de And Jesus. that the Lord may bless us in the name of Jesus. Há vários líderes da igreja, There are many leaders meu from church, esposo, my husband, um grupo bom também de a jovens. good group of young people as well. Eles saíram na sexta-feira em missão, They went out on Friday in a estão mission. em Marília, They're in Marília. só voltam hoje, They only depois do come back almoço. today after lunch. Com certeza eles estão fazendo um trabalho muito maravilhoso. They're surely doing a Pra wonderful Deus. job for God.
Eles estão levando naquela cidade o que Deus tem feito sobre as nossas They are vidas. taking to that city what God has done in our lives. Então, não fique pensando que, de repente, que as pessoas estão dormindo em casa. So don't think suddenly that people are sleeping Tem at muita home. gente que está dormindo pouco. There are a lot of people who are sleeping Toda little. essa equipe que foi trabalhar em All of Marília. this team who are working there in Marília. Declaramos renovo sobre eles We também. declare renew E over uma them as volta well. muito abençoada na estrada. And as they come back, we bless them in that Amém. road. Amen. E que haja frutos lá na igreja de Marília. And may there be fruits there in the church of Marília. Amém. Amen. Diga assim: a presença do Senhor Say this: the presence of the Lord enche a minha casa. fills my house. Primeiro quero trazer um alerta. First, I would like to bring you an Existe alert. termo There is a term que é teologia da substituição. that is the theology of the substitution. Isso é um conceito This is a concept que surgiu that came about para um determinado motivo, for a determined mas eu quero motive, aproveitar ele agora. but I would like to read that now. Hoje você vai aprender algo de Deus. Today you're going to learn something from God. Quando Deus te ensina algo novo, When God teaches you something new, Ele não quer que você apague o que Ele te ensinou He antes. doesn't want you to erase what you learned before. Senão nós ficamos uma igreja muito flutuante. Or else we have this floating church. Então o que eu estou aprendendo agora Oh, so what am I learning é now? muito importante It is really e important. cancela o que aprendeu antes. And I canceled what I learned Então, before. não é assim. No, that is not how it works. Deus, God, Ele está preocupado He is worried com a nossa vida with integralmente. our full life. O tema desse ano aqui na igreja The theme of this month é today crescimento integral. is a full growth. Então hoje o tema é So today the theme is família. family. Aí as pessoas que costumam substituir So people that are used in substituting os seus aprendizados their teachings, aproveitam os temas desse mês they get the themes of this month e riscam as outras and they prioridades. cross out the other Não, priorities. agora é família. No, now it's Então family. eu risco a importância do So I trabalho, cross out the importance of eu my risco a job, importância do estudo, cross out the importance of eu my risco a studies, importância de congregar, cross out the importance of eu risco a coming to church, importância de ministrar ao Senhor. cross out the church of Porque the importance agora é of ministering família. to the Lord, because now it's Não the é family. isso. No, Você não está aprendendo algo que é para você you're fazer not learning something that you need to do, e para desconsiderar as outras so you can coisas. disconsider the other things. Você é filho de Deus You are a son of God, e tem que viver and plenitude. you have to live the O plenitude. que é What is plenitude? the plenitude? Em cima de tudo que você já sabe do que tem que fazer. Above all of the things that you already know that you have to do. Esse mês, This month, Deus está te dando mais fundamento, God is giving you more foundation, mais conhecimento more knowledge sobre família, about family, sobre o que Ele quer fazer na família. about what He wants to do Então in the você family. não descarte as coisas, So you don't discard things, acrescenta as add coisas. things. Amém? Amen. Quando nós começamos When we started a fortalecer o evangelismo, to strengthen the o evangelism, evangelismo é um mandamento. the evangelism is the commandment. It's Importantíssimo. really important. Muitas pessoas entenderam Many people understood que não era mais preciso that it was not necessary fazer anymore libertação. to do liberation. Ninguém disse que não era para fazer libertação. No one said that we're not supposed to do Nós temos liberation. que libertar We demônios have to set free from e demons, nós temos que evangelizar. and we have to São evangelize. coisas diferentes. There are Vocês different estão things. entendendo? Do you understand that? Então Deus vai te falar sobre So família. God is going to teach you about family. E talvez, eu já estou dizendo isso porque antes que Satanás te lance um dardo, Maybe I'm already telling this because Eu já maybe quero before te preparar. Satan throws something in your mind, I want to get you ready. porque antes que ele lance um dardo, Before he throws something in eu vou your head, priorizar minha I'm família going to prioritize my e family abandonar outras and coisas. abandon other Eu things. já estou te dizendo I'm already telling que you Deus é um Deus de plenitude. that God is a God of Você é um plenitude. ser You are a being completo that is full, e você complete. pode agir na sua casa. And you may act in your house. Você pode servir ao Senhor. You may serve the E você Lord. pode ser luz And you no, may be no trabalho light onde você está, in the job na where you empresa are, onde você in the está. business where you are. Amém? Amen. Vamos ministrar Atos 1:8. Let's Pode minister abrir, por Acts favor. 1:8, please. You can open that. Vamos ler juntos, toda a igreja. Let's read together, all church. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu gosto desse versículo porque ele dá uma ideia I like this verse because it gives an idea
dos níveis, of the levels, de fronteiras. of the frontiers. Os discípulos The disciples, receberam o Espírito Santo they received the Holy em Spirit Jerusalém. in Jerusalem. E Jesus está dizendo assim, And Jesus is saying that nesse texto: in this text. primeiro, First, você vai ser testemunha, you'll be a witness você vai mostrar quem eu sou You're gonna show who I em am Jerusalém. in Porque é Jerusalem. onde você está, Because it is where you are, onde as pessoas te where conhecem, people know you, onde elas te conheceram where antes they met you before de ser testemunha do before Espírito you were a Santo. witness of this Holy Spirit. É nesse lugar And it is que in that primeiro place você vai ser testemunha. That first you're going to be a witness. E depois And later, você avança you advance para outra região, for another region que é Judéia. that is Judea. E depois And then para Samaria, To Samaria. que era já um lugar mais it distante. was a distant place. Então, como você So as you tem algo de Deus tão have maravilhoso, something of God that is de so repente wonderful, você como um jovem suddenly you as a young vai boy, evangelizar no shopping, you're going to evangelize in vai the evangelizar no shopping trem. mall. You're going to evangelize in the train. mas não consegue But you cannot ser bênção na sua be a família. blessing in your family. Isso é incoerente, vocês That percebem? doesn't match. Como alguém How someone, vai ter uma casa de paz, you're going to have a house of Orar peace. por outras You're going to pray pessoas. for other people. mas dentro da sua But família inside your family, não consegue orar, they can't pray. ou ele não consegue mostrar que Deus está agindo Or he ali. can't show that God is acting. Essas incoerências These unmatchingness, são como armadilhas, they are like as traps. e Deus está nos levando para a And verdade. God is taking us to the truth. Seja primeiro Be firstly, testemunha A witness. onde você está, wherever you e are. depois você vai se expandindo. And then you're going to expand. Amém? Okay? Mas não adianta você dizer, But it's not worth saying, então não vou mais para o shopping no, I don't go to the evangelizar, shopping malls, não vou ter mais evangelize. casa de I'm paz, not going to have my house não of vou mais peace. trabalhar nos I'm obreiros. not going to work with Não with é? deacons. Deus não No. está te desafiando a tirar a mão do arado. God is not challenging you to take Deus your não hand está out of dizendo that para rope. você desistir do que você God is faz. not telling you to give up Ele on what está you te do. cutucando. He's touching you. Vê se você sabe cutucar. See Cutuca alguém. if you can touch another person. Ele está te cutucando. He is touching you. Não para você parar de fazer as coisas boas que você faz. Not that you can stop to do the Ele good está things te that you do. alertando He's warning you para você fazer outras so you coisas can do other que você things está se esquecendo that you are e que forgetting são that importantes. they're also important. Então não desiste de nada que você So está don't fazendo. give up of anything that you're Se são doing. coisas de Deus. If there are things of Mas God, implanta na sua but vida implant in your life um novo a comportamento. new behavior. E saiba que o primeiro lugar And know that the first que place você deve levar Jesus that you should take é para Jesus sua is família. for your family. Deus não quer que você desista da sua God does família. not want you to give up Não on your desiste family. dos seus pais. Don't give up on your Não parents. desiste do seu esposo. Don't give up on your Não husband. desiste dos seus Don't give filhos. up on your kids. Leve Jesus para dentro Take da sua Jesus casa. inside of your house. 1 Timóteo 5:8, por 1 favor. Timothy 5:8, please. Vocês, quando um filho está doente, Sometimes when your kid Ele quer is ser sick, curado. he wants to be healed. mas ele não quer tomar o He remédio. doesn't want to take the Não é? medicine. Isn't it true? Mas um pai bom But a good dad, deixa a criança doente, let the person sick, ou um pai bom força e dá o or a remédio? good dad, he forces and he gives him Que the faz? medicine. What does he do? Hã? What does he do? Ah, não quer tomar o antibiótico? No, Deixa. he doesn't want to take the antibiotics. Just leave him. Deixa. Leave him. Se a criança If cospe, the kid cospe, spits and spits, você vai para o hospital e dá go to the hospital and you uma injeção, give him a shot. porque o que importa é que a criança seja curada. What matters is that the kid is healed. Às vezes, Sometimes Deus tem que nos dar um antibiótico. God needs to give us antibiotics. Mas se você ficar cuspindo, If you keep spitting it Ele out, te ama He tanto loves you so much que vai vir um anjo te dar uma that an injeção. angel is going to come. He's going to give you a shot. É melhor você It is tomar better that you take esse antibiótico this com um antibiotics, copinho de água, a little cup of porque water, você vai ser curado. because you're going to be healed. Amém? Amen. A Bíblia em vários momentos compara The Bible in many moments a ação compares de Deus como the pai, action of God as a como father, um pai natural. as a natural father, E se um pai natural and if a natural father, fica no pé daquela he's criança there bothering that kid, para ela tomar todo o so it remédio, will take all of its medicine. imagine Deus. Imagine God. Amém? Okay. Então Amen. hoje você talvez esteja tomando So today maybe you're taking um remédio, medicine porque Deus quer te ver completamente curado. because God wants to see Em you completely plenitude. healed and the fullness. Vamos
Vamos ler esse texto de 1 Timóteo 5, versículo 8. Let's read this text of 1 Timothy 5, verse 8. Vamos juntos? Let's go together. Pastora, isso é uma benzetacil. Pastor, this is benzetacil. Mas tem gente que precisa de uma benzetacil. There are people that they need the benzetacil. Eu não sei até hoje para que serve, eu só sei que dói. I don't know until now what it E is depois worth, você it, não but I pode know that it sentar. hurts, and then you can sit properly. Mas cura, But it heals you, não é? isn't it? 2, 3 horas depois, 2 or 3 hours later, você já não está mais daquele jeito. you're not in that way anymore. Esse versículo This verse, é muito poderoso. it's really powerful. Ele vai na veia, It goes in the vein, ele vai na horta. goes in the aorta. Se alguém não cuida dos seus, Someone does not take care of yours, principalmente os da sua família, mainly the ones of his negou a relatives, he denied his faith. e é pior do que o infiel. And it's worse than the unbeliever. Esse é pior do que o infiel. This one is worse than the É aquele unbeliever. restinho que sobrou na seringa, The rest that is there in the que ele syringe vai lá e te pinica de goes novo. there and he pinches you again. Em vez de dar tudo na mesma Instead picada, of giving it one in the same pinch, parece que esse aí ainda dói it mais. looks like that hurts a little bit more. Mas a palavra liberta But the word sets free, e nos prepara ainda mais. and Amém? it gets us even ready. Antes de você manifestar o poder de Deus, Before you a cura, manifest the healing and the power of palavra. God, the word, antes de você pensar, before you think, eu vou para as I'm nações, going to the nations, eu vou para Angola, I'm going to Angola, eu vou ser um missionário na I'm Suíça. going to be a missionary in Antes de Switzerland. você pensar nisso, Before you think eu about vou that, para as ribeirinhas. I go to Ribeirinhas. Primeiro alcança a sua família, First you reach your alcança a family. sua casa, You reach your house. alcança seu bairro, You reach your neighborhood. alcança a sua You avó, reach your grandmother. multiplica a sua casa de paz. Multiply your house of E peace. quem é fiel no pouco, Who's faithful in the Deus small, coloca sobre o muito. God will place you in the lot. O que Deus está te ensinando What God is teaching é you mais is difícil. even harder. Meu marido escreveu My husband wrote uma parte do esboço. a part of this. E ele escreveu assim, And he wrote this. que é mais fácil That is easier você pregar aqui no for you to púlpito preach here up in the pulpit do que você educar o seu filho. than you can teach your son. É mais fácil pregar It is easier to preach para 500, for 500, 1000 pessoas 1,000 people toda semana every week do que você todo dia than you every day ser um pai, um educador para o seu filho. be a father, someone who teaches your son. Então o que a Bíblia está te So dizendo what the Bible is telling you é que você tem potencial para fazer o mais is difícil. that you have that potential to do the hardest Você é uma thing. pessoa escolhida You are a para chosen abençoar a person sua to família. bless your family. Sua família nunca mais foi a Your mesma family never will be desde the que você same conheceu a since you Jesus. met Jesus. E não desista, And don't give up. porque a cada dia Because every tem day algo novo que você vai poder fazer pela sua There's família. something new that you can do for Cada your family. dia. Every day. E às vezes você fala assim, não vou falar mais nada. Sometimes you say, I won't say Mas anything. Deus está do seu lado. But God is next E to you. todas as palavras que você every lançou, word that you elas said, são como sementes na They're terra. like a seed under your Eu nem estou dizendo que você precisa falar, I'm not even saying that you need to say and mas say, seja but be um representante a de representative Deus of God dentro da sua casa. inside your house. Seu Your testemunho, witness, seus conselhos, your counseling, seu padrão de vida, pattern of life, sua oração, your prayer, sua adoração your worship vai transformar aquele lugar. is going to transform that place. E não pense que as coisas não estão And acontecendo. don't think that things are not Porque happening. Deus nos ensina que a palavra dele, Because God teaches us that His word, ela é como uma palavra que ela é enviada para algum lugar. it is like a word that is sent to a place. E ela nunca volta para Deus And it never comes back to sem God alcançar o objetivo. without reaching its objective. Cada palavra de Deus Every word of tem God uma missão. has a mission. E quando nós soltamos a sua And when we palavra, throw His word, ela volta, it comes back missão with cumprida. the mission accomplished. Todas elas têm All of them, propósito they have a purpose. e voltam com missão And they cumprida. come back as mission accomplished. Você pode estar aconselhando um filho You can be counseling a de son 12, 13 at anos 12, 13 years old. e achando que não está fazendo You're diferença. thinking that there's no difference. Não subestime a palavra de Deus. Don't give less worth to the Faça word a of sua God. parte, You do your part. porque Deus está construindo algo Because maravilhoso God is building nesse something adolescente. wonderful in that adolescent. Amém? Amen? Marcos 6,4. Mark 6:4. O lugar nessa The terra place in this earth
que você mais vai encontrar they're going to encounter more rejeição rejection. a sua autoridade em Your Deus authority on God é dentro da sua própria is família. inside of your own family. Porque você não é perfeito. Because you're not perfect. Você também pisa na bola. You also make some E mistakes quem sometimes. é que sabe que você pisa na And bola? who knows that you commit those mistakes? Eu não sei, para mim você é perfeito. I don't know, for me you're perfect. Mas aquela pessoa que dorme com você no The mesmo person quarto, that sleeps with you in the same room sabe que você é knows desorganizado, that you're unorganized. que você toma só 2 banhos por That you only semana. take 2 showers a week. Sabe que você tem preguiça de pôr a roupa para lavar. Knows that you have that laziness to Sabe put que the quando abre a clothes sua to wash. gaveta, Know that when you é open your drawer, Deus nos acuda. it's God help us. Quem mora na sua casa, Who lives with you sabe que você não lava a mão para comer. knows that you don't wash your hands to eat. Você também, quando você, depois que acontece aquelas coisas lá no banheiro, você também não dá descarga. Also, when those things happen in the bathroom, you don't the flush. Quem mora na sua Who casa, lives in your house do seu lado, next to you, sabe tudo que they você know faz. everything that you do. Aí, Then, às vezes você vai falar alguma coisa, sometimes you go and you say something. tá me dando lição de moral? You're giving me the moral te conheço. lesson. I know you. Então, às vezes, So sometimes, a nossa casa, our house, ela é o nosso maior desafio, it is our greatest challenge porque because onde as pessoas nos conhecem where people know us em todos os nossos pontos and all of fracos. our weakest points. Mas mesmo assim, But even though você tem a autoridade do Senhor. you have the authority of the Lord, Diminui os pontos you fracos, put down those que vai weak points, facilitar, não é? that is going to make you easier. Você não vai ser perfeito, You're not going to be mas perfect, seja um exemplo. but be an example. Aquela pessoa que sempre fala That person that always de says, ajudar o próximo hello, go help the e nunca lavou neighbor. copo. And you never wash the cup. A mãe com febre, The mom has a fever. o pai The atarefado, father has a whole bunch of things to do. e a pessoa não pode lavar um The copo. person cannot watch a cup. Aí não dá para falar nada mesmo And de you Deus. really can't say anything about God. Mas Deus está te cutucando. Cutuca. But God is like pinching you. Cutuca, te cutuca. Já ouviu isso aí? Cutuca. I heard that somewhere. Gente, isso não é samba, não, Man, né? this is not a samba. Is that a samba? Cadê o Zaca? Ele sabe Where's tudo de Zach? He samba. knows everything about samba. Deus está te cutucando. God is touching you and pinching you. Porque quando você consegue ter um comportamento Because when you can have a e behavior, ser uma and be bênção para sua família, blessing for your é family, porque você entrou num nível de transformação muito alto. it's because you came into a really high level of Quando transformation. vem um irmão teu, When a brother yours, pai, come, a dad, mãe, a mom, marido, a husband, e diz: and says, essa pessoa This mudou person demais changed so much quando conheceu a Jesus, when I met Jesus, é porque realmente você está muito transformado. because you're really transformed. Amém? Amen. Vamos ler esse texto. Let's read this text Vamos lá, juntos. together. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Onde Jesus encontrou mais rejeição Where Jesus encountered more rejection foi na sua casa, was in his house, entre aquelas pessoas and between those que people, viram ele crescer, saw him grow nascer, and be born. e ele teve que dar muitos frutos He had to bear a lot of para que fruits depois elas pudessem ver so that later they could see que realmente ele era o Filho de Deus. that really he was the Son of God. É muito mais fácil It is a lot easier abraçar um pecador to hug a sinner, desesperado desperate, que aparece aqui na reunião da that appears igreja in the meeting of church, do que pedir perdão than asking forgiveness a uma pessoa da sua to a família, person in your family. não é? Isn't it true? É mais fácil, It is às easier vezes, sometimes. você se sentar You sit down com uma pessoa que to precisa, a person that needs, que está com muitos that problemas, has many uma problems, pessoa muito a problemática, person that is really e problematic, você senta com ela, and you sit down with them. atencioso, You have a lot of por 50 attention for minutos, 15 minutes. escuta, 15 minutes a you pessoa watch está those people, bêbada, and they're drunk, e aquele cheiro, and that smell. e não fala coisa com You coisa, don't say anything e você dá that aquela matches, atenção, and you give them até attention. aconselha, And you even counsel você them. ora, You pray. e para alguns And for é some of mais them, fácil isso It is easier do doing que that sentar na sua than casa, sitting at your house,
Chamar o filho no quarto. Call son in your, Chamar a mulher. room. Call your Ou wife. chamar o pai. Or call your E dad. dizer, senta um And say, pouquinho. sit down a little Eu bit. quero conversar com você. I'd like to talk to you. E é isso que Jesus quer mudar. And that is what Jesus wants to change. Não pode ser mais fácil Like, it cannot be easier você conversar com um estranho speaking to a do strange que person conversar com alguém da sua família. than with someone in your family. Esta compaixão This compassion que nós temos pelo that we have necessitado, for the one in need, pelo for the desesperado, desperate, pelo pobre, for the poor. nós temos que ter essa compaixão We have to have this dentro da compassion nossa família. inside your family. Amém? Amen? Mesmo que seja mais difícil. Even though it is harder. 1 Crônicas 13, 1 Chronicles 13, 1 Crônicas 13, versículo 14. 1 Chronicles 13, verse Só lembrando 14. que a palavra de Deus, Just reminding you that the word of God, ela é como uma semente. it is like a seed. Se você não abre o seu coração If you don't open your heart, como uma terra boa, like a good land, ela não vai entrar aí it won't come in e there, não vai crescer. and it won't grow. Então, quando Deus fala com você, So when God speaks to recebe you, essa palavra. receive this Como word a terra, as a earth, ela absorve a as semente, it absorbs the que o seed, seu coração, that your heart ele absorva essa semente may absorb e this diz, seed, eu quero que cresça and say, I want it to esse grow, fruto em mim. this fruit in me. Amém? Amen? Hoje é um dia espiritualmente um pouco conturbado. Today is a day spiritually that is a little bit confusing O que é conturbado? and moved. Existem What is this? dias There are days que muitas pessoas that many people do nosso povo, of our people, da nossa cidade, of our society, elas estão that they are com muita confusão espiritual. with a lot of spiritual confusion. E nós, como igreja, And us as a temos que church, entender isso we have to understand e this. ultrapassar esse problema. And you have to pass through Hoje that é um problem. dia Today is a day que muitas pessoas estão nos cemitérios that many people are in the cemeteries. recordando-se das suas mães. They're reminding themselves of their moms. Hoje é um dia Today is a que day muitas where pessoas many people estão celebrando are celebrating a mãe de Deus que não existe, the na mom of verdade. God that actually does not exist. Então, e hoje é um dia So today is que also a day muitos corações that many hearts estão muito are depressivos really depressive porque suas mães morreram. because their moms died. Então, em toda a cidade, So in every em city, alguns in momentos, some moments, você sente umas ondas de you tristeza. feel like these waves of sadness. Assim também é no dia dos And mortos. this is in the day of the dead people. E nós aqui temos que romper isso. And we have to break through with Amém? this here. E, Amen? esse peso não pode estar sobre nós. This weight cannot be above. Porque nós somos um Deus que nós seguimos um Deus vivo. Because we Nós follow somos um a povo que living seguimos God. um Deus We vivo. are people that we follow. We Amém? seek a living Então God. ora comigo assim, So em pray with nome me de with- Jesus. In the name of Jesus, Declaramos We declare sobre nós that over não há us peso there is no de weight morte, of de death, depressão, of de depression, lamento, of que mourning, os céus deste lugar that the heavens of this place estejam sem impedimento, may be without keeping, totalmente Totally. conectado connected com o trono de Deus with the throne of God, e que toda atmosfera and that every de atmosphere morte, of de death, dor of pain, saia may das leave nossas vidas our em lives nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. 1 Crônicas 13, 14 1 Chronicles diz. 13:14 says, Leia por favor todos. read please all of you. Amém. Amen. Quando Davi foi levar a arca para Jerusalém, When David was carrying the ark to e ele teve Jerusalem, aquele problema and he had that problem que um soldado morreu, that a soldier died, ele deixou a arca he left the ark para alguém que morava ali perto. for that someone who lived there close. Era um pai de família. He was a father, he had a Ele era um family. levita. He was a Levite, E porque ele morava ali and próximo, because he lived near, ele ficou com a arca na sua he casa. had the ark in his house. A arca do Senhor The ark of the ficou Lord 3 meses was 3 months na casa desse homem. in the house of this man. E a Bíblia mostra The Bible shows que essa família that this family foi abençoada was blessed, e tudo que eles tinham and everything that they prosperou. had prospered.
A presença de Deus na sua The casa presence of God in your house é algo que não pode deixar de existir. it is something that cannot Você não pode not imaginar exist. You cannot que Deus imagine está aqui, that God is here, mas que na sua casa but that in your é house difícil it is hard por causa das coisas que acontecem. because of the things that happen. Quando a presença de Deus When the presence of está na God nossa casa, is in our house, nossa família é abençoada. our family is E blessed, todas as coisas que nós and fazemos all the things that we começam do a prosperar. start to prosper. Obed-edom foi tão abençoado Obed-Edom was so much que blessed rapidamente that quickly o rei Davi quis levar a King arca David wanted to take the ark de novo again para Jerusalém. back to Jerusalem. Pensa, Think, a arca the ark estava antes was before sobre o domínio dos filisteus. over the domain of the Philistines. A arca, além de ser um símbolo The ark not only being a muito symbol precioso, that is really ela era precious, toda de ouro. was all made of gold. Um país A country cuidar da arca taking care of that ark, é uma coisa. it is something. Mas para onde a arca foi? But where did the ark go? Para uma casa comum. To a common house. Imagina que os tesouros, né, que nós temos, Imagine não that the sei, treasures that we have, isso deve ficar don't know. guardado naquele lugar que se chama a casa do this will tesouro, be kept in no- that place that is o called the house dinheiro, of the treasure, barras de or ouro. money and the bars of gold. O que o Brasil tem What Brazil has de riqueza, de ouro, of riches of em gold, pedra, de alguma and maneira, em rocks, moeda, in some manner of a documentos. coin, documents. isso é guardado, This is kept não por uma pessoa not by física, a physical person, mas dentro de but inside de uma estrutura a structure de fortaleza. that is a stronghold. Obed-edom Obed-Edom, correu risco he ran a risk para ter a arca so you could have an ark dentro da casa dele. inside of his house. Ele correu risco He ran a risk porque todos os demais because all of the other ones, poderiam ter rejeitado they ele. could have rejected Ah, him. porque agora a arca está na sua Oh, because now casa, the ark is at your house. não está na It minha, is not at my está na house. sua. It's in your house. Ele correu risco He ran the risk porque ele poderia ser assaltado, because he could be assaulted. poderia He ser could morto be robbed and por dead ter a arca lá for dentro. having the ark there. Ele não tinha como proteger a He arca. didn't have a way to protect the ark. A arca do Senhor, The ark of the quando ela Lord, entra num lugar, when it comes in não to a fica place, tudo igual. it's not the same. Quando a presença de Deus entra na sua When vida, the presence of God não comes into fica your life, igual. it's not the same. Quando a arca entra na sua When the família, ark comes into não your vai family, ficar igual. it's not going to stay the Você same. tem que correr You risco. have to run a risk. As coisas velhas vão All passar. things will pass. O choro vai The passar. crying will pass. Os pecados ocultos The hidden vão sins aparecer e will vão appear. embora. They will go away. Muitas pessoas Many people, temem they o fear que essa presença what this vai presence fazer na minha is going to casa. do in my house. Vai te levar a viver os melhores dias da sua It's going vida. to take you to live the better Não days of tenha your medo life. de Don't levar a be presença scared de to Jesus take the presence of Jesus plena sobre a sua that is casa. full in your house. Mas meu filho vai ficar adorando o dia But todo. my son is going to worship the whole day. Mas a gente vai ficar falando de Deus. We're going to be speaking about God. Leva Jesus Take para Jesus sua to your casa. house. Você vai perceber um You're going movimento. to notice some movement. Você vai perceber o Espírito Santo te falando, olha, isso aqui é You're esquisito. going to notice the Holy Spirit saying, Você oh, vai this is perceber weird. ele se You're going to movimentando. notice him moving. Mas é maravilhoso. But it's wonderful. Não dá para nós termos uma We cannot casa have a house e imaginar que Deus não vai reinar lá and dentro imagine that God is not poderosamente. going to reign there powerfully. Obed-edom assumiu riscos. Obed-Edom, he took risks. Talvez um parente seu Maybe a parent of yours, possa dizer, a relative may você é say, um fanático. you're a fanatic. Eu chego na sua I casa get to your house e o som and the sound. não é mais rádio, That is not a radio anymore. não é mais a Jovem Pan, That is not que eu gosto the tanto. radio station that Eu I like chego na so sua much. casa, I get to your house. tem louvor. There's worship. Como você é fanático. How you're so fanatic. Vocês ficam falando dessas You're coisas talking about these na hora da things comida. when you're eating. Talvez essa pessoa não entenda, Maybe this person doesn't mas você understand. está levando a arca do Senhor But para you're dentro taking da sua the ark of casa. the Lord inside your house. A verdade é que nós, The truth is that quando nos us, deparamos com a presença de Deus, when we're in front of the às presence vezes of nós God, temos medo. sometimes we have fear. Obed-edom não temeu. Obed-Edom was not Ele fearful. não temeu. He was not fearful.
E ele disse, como eu vou rejeitar a presença And he de Deus said, na minha how can I casa? reject the presence of Sabe o God que inside my trouxe essa house? presença de You know Deus? what brought this presence of God? Trouxe bênção Brought blessing sobre seus filhos. over his sons. E trouxe bênção sobre tudo que eles And tinham. brought blessing over O everything que a he had. presença de Deus faz na sua casa? What the presence of God does in your house, Abençoa, it blesses, cura, heals, liberta, sets põe free, paz. puts peace. Não tenha medo. Don't be E é o fearful. que Deus quer. That's what Que God a gente wants. leve a sua That presença we take his para nossa presence família. for our family. Obed-edom, Obed-Edom, que cuidou da arca, that took care of the ark, ele se tornou he became um porteiro a do doorkeeper of the temple. E eu achei interessante And I thought that isso, was important, interesting, porque muitas pessoas, because many people, elas pensam assim, they think like this. ah, Deus está no meu Oh, coração. God is in my heart. Jesus está na minha vida. Jesus is in my life. E é só isso que That's importa. all that matters. Mas quem tem Jesus no seu But coração who has Jesus in their se heart, importa com a igreja. you matter with the church. Porque Jesus Because Jesus nos ensina teaches a us formar um corpo to create a e não body, ser só a gente. not be ourselves Porque only. só eu e minha Because casa, only nós my amamos a house Deus and I, we love God como uma panela fechada. as a closed. Não conseguimos nos relacionar com We ninguém. cannot have relationship with anyone. Não é assim que Jesus quer. That's not how Jesus Ele wants quer it. He wants estar no meu to coração. be in my heart. Ele quer estar dentro da He minha wants casa. to be inside of my house. E Ele quer And He wants que eu também esteja that I'm na also sua igreja. in His church. Então Obed-edom, So Obed-Edom, ele não ficou triste he was not sad porque a arca foi para because Jerusalém. the ark went to Jerusalem. Porque a arca já estava no coração Because dele. the ark was already in his E ele heart. foi servir a Deus em And he Jerusalém. went to serve God in Jerusalem. Então aqui eu vejo um equilíbrio muito legal da So palavra. here I really see a equilibrium really good of the Não é word. só você. It is not only Também you. não é só a sua família. It's not only your family Mas as existe o well. corpo de But Cristo. there's the body of A Christ, família de the Deus. family of God. Só que se você não tem noção de família, But if you don't know what the Sua. family is, what your family você is, também não tem noção da família de you Deus. also don't know what the family of God is. Coloque Deus dentro da sua Place família. God inside your family. E também se ligue, And also connect se conecte yourself. Connect com a yourself igreja de with Cristo, the church of que Christ. é a família de That is Deus. the family of A God. sua família Your family, física, physical biológica, family, biological é uma family, base is a base, tremenda. tremendous Mas base. Deus também quer que você esteja But conectado God also wants you to com be a família connected que Ele levanta sobre a with the terra. family that He raises over the earth. Amém? Amen? Quantas coisas Jesus faz How many things Jesus does dentro das nossas casas? inside our houses? Dá para colocar, por favor, Mateus 9, Can you please put up there Matthew 9, 23. 23. Não precisa colocar. Eu vou ler aqui. Eu You- peço para vocês I'm acompanharem. just going to read and you guys go after me. Eu vou ler Mateus 9, I'm 23. going to read Matthew 9, Jesus 23. chegou à casa de um chefe. Eu estou te atrapalhando. Você quer fazer como? Você? Tá. Eu vou ler, depois você lê? Tá. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo estava alvoroçado, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi para fora, entrou Jesus, pegou na mão da menina e a levantou. When Jesus entered the ruler's house and saw the flute players and the noisy crowd, he said, "Go away, the girl is not dead, but asleep." But they laughed at him. After the crowd had been put outside, he went in and took the girl by the hand, and she got up. Jesus foi na casa Jesus went to the house de um centurião, of a soldier, de um chefe. of a chief soldier. E sabe o que Jesus foi fazer? And you know what Jesus was doing? Ressuscitar uma menina morta. Resurrect a dead girl. Jesus opera milagres na rua. Jesus operated miracles in the streets. Jesus opera milagres no meio do seu povo. Jesus operated miracles in the middle of his people. Jesus ama operar milagres nas casas. Jesus loved to operate miracles in the houses. Outro versículo. Another verse. Eu vou ler. I'm going to E read. você traduz o que eu estou And falando. then I translate what Tá. she's reading. Eu vou ler mais à frente de Mateus, I'm gonna nesse read mesmo More capítulo. in front of Matthew in the same chapter. Partindo Jesus Going Jesus dali, from there,
Seguiram a Jesus 2 cegos. 2 blind men followed E Jesus. eles clamavam: tem compaixão de nós. They would cry, have compassion. Quando on me." Jesus chegou à casa, When Jesus got to the os house, cegos se aproximaram dele the blind men got near him. e Jesus disse: And Jesus said, você crê "Do you no que eu believe possa fazer? in what I can do?" Tocou ele os olhos He touched his dos eyes cegos of the blind man. e disse: And they said, seja feito "Be made conforme a vossa fé. as your faith." Os olhos se abriram. The eyes were open. E Jesus And disse: Jesus said, olhe que ninguém saiba. "Look so that no one can know." Em uma casa, In a Jesus house, ressuscitou uma menina. Jesus resurrected a girl. Em outra In casa, another house, Jesus abriu os olhos do Jesus cego. opened the eyes of E the o que ele blind. tem feito na sua What he casa? has done in your house. Pastora, mas você está lendo Mateus. Pastor, but you're reading E eu Matthew. estou em outra época. And I'm in another Mas time. Jesus está vivo. But Jesus is alive. Estou lendo Mateus. I'm reading Matthew. Estamos a 2000 anos depois. We're 2,000 years later. Mas este personagem, But this character, Jesus Cristo, Jesus Christ, está vivo is hoje. alive today. Quais são os milagres da sua What casa? are the miracles of your house? Nós não podemos orar por cura aqui na We igreja. cannot pray for healing here at E church. na nossa casa, And in our house, correr para o hospital. we run to the hospital. Mas eu concordo com você. But I agree with É mais you. difícil. It is harder. Aqui parece que estamos mais fortes. Here it looks that we're Aqui stronger. parece que sempre tem uma pessoa com um dom Here, diferente. it just that like always has a person Mas has a a different pessoa gift. mais importante But the most e important que nunca person pode faltar, that can never ela lack, é Jesus. it is E ela Jesus. está na sua and casa. it is in your Mesmo que house. você não tenha muita Even experiência, if you don't have a lot of pode experience, orar por cura. you may pray for healing. Seu apóstolo deu aqui depoimento. If apostle gave you, he talked about. Ele chega do futebol, You count toda semana é assim. soccer. Every week is like this. Aquela semana foi pior. That week was worse. Foi o ligamento. Was the ligament. Quando eles chegam do hospital, parece que já tem que deixar as bolsinhas de gelo. Tem um got- kit assim, You né? got from the hospital. It's like there's the ice bag. There's all that kit already. Ele foi no hospital, He went to the hospital, mas nós tínhamos que tomar uma decisão. but we had to take a decision. Ou você fica fazendo esse tratamento Or difícil, you did that hard treatment, ou tem 400 jovens nos or there are esperando. 400 young men waiting for Você us. vai ficar em casa Are sozinho, you gonna be at home com alone os remédios, with the com medicine, a bolsa de gelo, with the ice bag? mas tem 400 jovens There are 400 que young estão people nos that esperando. are waiting for us. Então a nossa oração vai ter que So our funcionar. prayer is gonna have to work Sem plateia, without a sem crowd, concordância da igreja, without the church agreeing, sem os pastores, without the pastors, sem o conselho without apostólico. the council. Eles têm expectativa They have de que a expectations gente vai estar nesse that momento we're da gonna vida be in deles. that moment of their A life. gente tem que ir. We have to go, E o Senhor curou. and the Lord healed. E há um ligamento, And there's a ligament, algo que exigia mais tratamento. something that needed more treatment. 10 dias sem pôr o pé no chão. 10 days without putting his feet down. Ele até alugou uma coisa que He borrowed something. aquilo ali That era a was- roupa da múmia paralítica. Você não podia fazer nada That com was- aquele It negócio. was like a mummy's clothes. He couldn't do anything with it. Quais são os milagres da sua família? What are the miracles of your family? Vamos combinar que essa semana você vai ver grandes milagres. Let's do something that in this week you're going to see Às great vezes vem um miracles. espírito de tristeza. Sometimes a spirit of Às sadness vezes vem uma comes. gritaria. Sometimes a shouting Às vezes comes. vem uma briga. Sometimes a fighting comes. Às vezes vem uma dor de não sei de onde, do Sometimes inferno, só pode. This pain comes from hell. I don't know. Às vezes é má digestão porque você comeu um porco inteiro. Sometimes it's a bad digestion because you ate a whole pig. Mostra Jesus. Show Jesus. É claro que às vezes nós temos os tratamentos, Of course, sometimes we have the Nós treatments. temos médicos. We have mas Jesus doctors. também quer mostrar para você But Jesus also wants to que show Ele you está vivo, that He's alive. que Ele está That vivo. He's alive. Não pense mais assim. Do not think like this Não anymore. vejo a hora de chegar ao culto, I don't see the time that service porque comes esse aperto do meu coração vai sair. because this thing that I have in my heart is going to leave. Mas Jesus está no seu quarto. But Jesus is in your Jesus room. está no seu quarto e esse aperto não pode ficar. Jesus is in your room, and Esse that thing in ser your que heart está te cannot stay. oprimindo That thing that tem que ir oppresses you embora. has to leave Porque Jesus está na sua because Jesus casa. is in your house. Em Atos 16:31 In Acts 16:31, está escrito assim: it is written this: crê no Senhor Jesus Believe in the Lord Jesus,
E você será salvo. and you'll be saved. Mas não só você, But not only you, toda a sua all casa. of your house. Foi isso que o apóstolo ensinou. This was the apostle taught. Olha para quem está do seu lado e declara essa verdade. Look to the person next to you and declare this truth. E declara assim: eu Declare creio this. I believe no Senhor Jesus. in the Lord Jesus. Então eu sei So I know que eu that e I a minha casa and my house seremos will be salvos. saved. Em Lucas 19 está escrito que Jesus disse assim: Luke 19, it is written that Jesus said this. hoje veio Today came salvação salvation a esta casa. to this house. E ele também é And he also filho is de Abraão. a son of Abraham. Foi o que Jesus disse para Zaqueu. So Jesus told Zacchaeus. Sabe aonde que Jesus foi? You know where Jesus went? Provavelmente Probably. ele foi numa He casa went to a house. um pouquinho pior do que talvez a pior casa daqui. Was a little worse than the worst Ele house. foi than na he- casa He went to the house. daquele homem That man. que muitos de nós já lemos sobre That ele, many of us we read about que him. se chama Simão. That is called Simon. Era um fariseu. He was a Pharisee. Jesus foi na casa dele. He went to his Jesus house. quis. Jesus wanted. Jesus quis Jesus ir wanted. na casa de um homem Went to the house. que só ficava fazendo umas perguntinhas duvidosas. That only did a doubtful Jesus question. quis Jesus ir na wanted casa daquele homem. go to the house Aquele of homem that não man. cria em nada. He didn't believe in Coração anything. duro, He had a coração hard heart. fechado. He had a Mas closed Jesus heart, but Jesus, tinha he fé had faith que ele that he poderia mudar se ele could change quisesse. if he wanted. Jesus sentou Jesus sat na down mesa in the table de Simão of Simon. e deu a ele uma oportunidade He gave him maravilhosa. an important opportunity. Diga: Jesus está na minha casa. Say, Jesus is in my house. Olha, hoje mesmo, Say, today, com aquela família toda reunida para comer junto, with that family gathered to eat together, você pode olhar de um cantinho para o you outro. can look one side to Em another. algum lugar Jesus está And sentado. someplace Jesus is sitting down. Ou então me diga, o que estamos fazendo aqui? Or maybe tell me, what are we doing here? Se você não acredita que ele está sentado na sua If you casa, don't believe that he's sitting in your house, se você não acredita que ele vai com seus filhos para a if you escola, don't believe that he goes with se your você não sons to acredita school, que ele volta no trem com seu filho lá do centro da if cidade, you don't believe that he comes back with your se sons você in não the acredita train, que ele está do seu lado if you agora, don't believe he's next to se you você não now, acredita if you don't que ele believe pode sentar no leito, that do he can lado sit next do leito to the bed de um pai que você tem, of a father ou that de you uma have, avó, or of a se você não grandma, acredita nisso, if you don't o believe que in this, estamos fazendo aqui? what are we doing here? Nós dizemos não para a We say religião. no to religion. Não tenho nenhuma aliança com I religião, don't have a com covenant with práticas, religion, com with dogmas, practices, com with dogmas, regras. with rules. Eu tenho uma experiência I have real a com real Jesus. experience with Ele Jesus. está vivo. He is alive. Cristianismo é Christianism is relacionamento. relationship. Muitas pessoas hoje, Many people today, elas têm uma religião they have a e religion. elas estão And they are cultuando mortos giving service e to dead chorando ones. pelos mortos. They're crying for Eu the não dead tenho uma ones. I religião. don't have a religion. Eu sigo I a follow um Jesus vivo. a living Jesus. Cristianismo é Christianism is relacionamento. relationship. Jesus está aqui. Jesus is here. Está sentado do seu lado. He's sitting Está next to pondo a you. mão no seu coração. Putting a hand in Está your te heart. trazendo esperança. He's bringing you Te hope. lembrando o nome de pessoas Remind you in the que name você of pode people se aproximar. that you can get Ele near está to. te lembrando He's reminding lugares you da sua casa places que in your Ele quer house entrar. that he wants to come Ele está in. te lembrando He's reminding you momentos moments que você pode that you ter can para have abraçar seu filho, to hug your para son, orar pela sua filha. pray for your Ele daughter. está te He's lembrando. reminding Ele you. está falando com você. He's speaking to Ele está you. te motivando He's aqui. motivating you Ele está here. te enchendo de fé. filling you Ele with está te faith. dando esperança. He's giving you hope. Ele está aqui. He is here. Ele é o pão. He is Ele the é o bread. pão. Come. He's the bread. Come. Eat it. Eat it. Come. Ele Eat está it. vivo. He Ele is está alive. aqui. He is here. Jesus está Jesus is fazendo milagres nas casas. perform miracles in the houses. Jesus amava Jesus loved muitas pessoas. many people. E quando ele estava aqui, When he was here como homem, as a man, ele era muito amigo he was really a de uma friend família. of a family. Marta, Martha, Maria, Mary, Lázaro. and Lazarus. Eram 3 irmãos. There were 3 brothers. É isso que nós sabemos. That is what we know. E ele sempre ia na casa deles. And he always went to their houses. Dormia, He would sleep, comia, he would eat, he ensinava. would teach,
Não sei se ele jogava I don't know futebol. if they were playing some soccer. Não sei se havia outro I don't know if esporte. there was another sport. Eu sei que Jesus, I know that Jesus, ele tem uma unção he has an anointing maior that is do greater que a de todos os outros. than of all the other ones. Era uma unção de There alegria. was an anointing of happiness. Então era muito gostoso It was really pleasurous ficar perto de Jesus. being next to Jesus. Diz que ele foi ungido It says that he was com óleo anointed de alegria. with the oil of anointing. Então ele happiness. tinha muitos amigos. So he had many friends. Mas ele entrava nessa casa But he would come into this house e ele tinha muito and relacionamento. he would have a lot of relationships. Mas um dia, And a day, Lázaro morreu. Lazarus died. E ele viu And he saw a tristeza, the sadness, a angústia the anguish de duas of mulheres, two women. que ele amava essas He mulheres, loved these women, Marta Martha e Maria. and Mary. E aqui o texto, So here the text, eu vou ler João 11, I'm going to read John 11, versículo 33. verse 33. Jesus, Jesus, quando a viu chorar, when there was the crying, e também chorando os judeus and also crying the que Jews estavam com ela, that were with her, moveu-se no seu espírito. moved himself in his spirit. Jesus mudou, Did Jesus change? ele é o mesmo. He is the same. Quando ele vai na sua When casa he goes to your e house, vê uma família desorientada, he sees a e disoriented vê um family. casamento se desfazendo, He sees a marriage e vê breaking down. He jovens sees young que men têm que mentir para os seus that have pais, to lie to their com parents. certeza. Surely. Jesus fica com seu Jesus espírito has his spirit comovido. like it's moved. E Jesus quer trazer cura para a nossa família. Jesus wants to bring Jesus quer healing trazer for our mudança para a nossa He família. wants to bring change Ele está for our vivo. family. He is alive. Quando ele entrou naquela casa com aquela mulher chorando, When he came into that mas house não with era a qualquer woman mulher, crying, but it was not just era any aquela woman. mulher que ele It was the amava. woman that he loved. O mesmo amor está sobre você. The same love is over you. E Jesus talvez entre num lugar e fala, mas é o Tarsis, Maybe Jesus comes into mas a é o place and says, but it's Luiz, Tarsus, it's mas Luis, é a Ábia, it's Abia, mas é a Dona Inês. it's Dona Inês. Sabe a Dona Do you Inês? know Dona Inês? E Jesus, ele sabe as coisas que nós estamos sentindo e Jesus, passando. he knows the things that we're No feeling and próximo we're passing versículo through. diz And the next verse says que ele disse, that he said, onde o pusestes? where did you place? E foram levar Jesus. And they went and took No Jesus versículo there. 35 And in verse está 35 it escrito is written que Jesus that Jesus chorou. cried. Ele não chorou de alegria, He did not cry of happiness. ele não chorou por nenhum outro He motivo, did not cry for any other Ele reason. chorou. He cried porque ele se comoveu because he was moved de ver Marta e Maria of chorando. seeing Martha and Mary crying. Jesus ele tem uma aliança com você. Jesus has a covenant with you. Jesus não quer que você sofra na sua casa. Jesus does not want you to Jesus não suffer quer in que your você house. se sinta sozinho nos seus desafios. Jesus does not want you to feel Jesus alone se in your importa challenges. com a sua família. Jesus, he cares about your Jesus não family. quer sentar no seu sofá, Jesus does not ver want que to você sit in está your sofa, angustiado, see that you're anguished, mas você não clama o but nome you don't dele. cry out to his Você name. pode sentir You may feel um peso, a weight, uma tristeza, a sadness, uma angústia, a anguish. mas você pode ter a But certeza you may have que the se você sureness clamar o that nome if you dele, cry his ele name, se levanta de he's onde gonna ele raise está up from e ele wherever he muda is. aquela He's situação. going to change the situation. Você precisa invocar Jesus. You need to call on Você Jesus. precisa saber You need to e know. dizer para você mesmo, And you need to tell eu não yourself, posso com isso. I cannot do Eu não this. sei resolver isso. I don't know how to solve Isso é this. maior do This que is eu. greater than I Já am. falei tudo que eu podia I para already meu said filho. everything that I could to Eu my son. preciso que Jesus, I need que that está Jesus nesta that casa, is in that que ele house, se levante, that he would que ele stand up, venha that he comigo, will come with que me, ele me dê that he orientação, will give me que ele ponha orientation, a sua mão sobre that he meu will filho, place my que hand ele over mude my minha son, casa. that he will change my house. Marta e Maria Martha and Mary, esperavam they're waiting, só o consolo de Jesus. only the counseling E of elas Jesus. tiveram. And they had it. Mas Jesus, But Jesus, diga assim: say this. cremos num Deus do impossível. We believe in a God of the Elas impossible. esperavam o They're consolo. waiting for the E counsel. ele ressuscitou And he aquele homem, seu resurrected that irmão. man and that Você their está brother. esperando You're waiting que venha a igreja that the church e comes. que vai sair That aliviado. leaves alleviated. Você vai sair You'll transformado. leave Você transformed. vai sair You'll leave com uma with família the family em uma nova and criação. a new creation. Você vem buscar o consolo. You come and you seek for E counsel. Jesus te dá o And consolo. Jesus gives you that Mas counsel. ele pode fazer But he mais. can do more. Ele pode criar He can o create
create não existe. what doesn't Pode exist. abrir uma You porta can open que a você door não viu. that you didn't Pode see. restaurar. You can restore. Você vem chorar seu You come to casamento. cry about your marriage. Pois Ele pode te dar um casamento He can restaurado, give you a restored novo one, coração. a new heart. Os judeus disseram, The Jewish were saying, eles ficavam só they're observando only observing e relatando. and they're writing it down. E eles disseram, And they said, olha look como Jesus amava essas mulheres. how Jesus loved these women Por chorar aquela tristeza que elas estavam for sentindo. crying that sadness that they were feeling. Jesus está na sua casa, Jesus is at your house, mas Ele está vivo. but He's alive. Clame o seu nome. Cry His name. Clame o seu nome. Cry out for His name. Leve a presença de Jesus para sua Take the família. presence of Jesus to your family. Lucas 19. Luke 19. Havia um homem chamado Zaqueu. There's a man called Zacchaeus. Ele era chefe dos publicanos. He was the chief of the Era publicans. rico. He was rich. Mas ele queria saber quem era But Jesus. you would like to know who Jesus was. Não conseguia. He couldn't. A multidão era muito grande. The crowd was too Ele big. era baixinho. He was small, E ninguém short, gostava dele. and no one liked him. Imagina se você Imagine if you, é baixinho. you're a short man, Ninguém gosta de você. No one likes E tem you. uma multidão na sua and there's a frente. crowd in front of you. Mas ele queria ver Jesus. He wanted to see Jesus though. Quando Jesus, When Jesus, caminhando, walking, ele parou he stopped exatamente no lugar exactly in the place onde estava a where árvore, the tree was, onde estava o homem where the man was, que ninguém that gostava, no one liked. porque ele era como um traidor para Israel. Because he was like a traitor for Israel. E Jesus poderia ter parado And Jesus em could have qualquer stopped lugar, in any place. mas Jesus foi caminhando But Jesus was e walking. parou exatamente naquele lugar. He stopped exactly in Ele that olhou para place. cima, He looked up. disse o nome do He moço said the name of the boy. e disse: Zaqueu, He said, Zacchaeus, pode descer. you can come down. Eu vou na sua I'm casa. going to go to your house. O bom senso diria: The good sense would Zaqueu não say, merece essa visita. Zacchaeus does not deserve Ele that nos visit. trai. He betrays Ele us. faz mal para todo mundo. He does bad to everyone. Ele rouba. He steals. Ao invés das pessoas Instead of people terem que pagar o imposto having to pay their de taxes R$100, of 100 ele reais, cobrava 200 he would make e them pay ficava com 200. dinheiro para And ele. he had the rest of the money Ele for him. roubava. He would steal. Ele defendia Roma. He would defend Rome. E Jesus And Jesus poderia alcançar qualquer pessoa, could reach any person. mas ele quis alcançar a casa de He Zaqueu, wanted to reach the house of Zacchaeus. porque não há família Because there is no que não family possa ser alcançada por that cannot Jesus. be reached by Jesus. Porque não há rótulo, Because there is no não há rótulo, name, there is não no há name, estigma there is que no não possa stigma ser quebrado that cannot be pela broken transformação de By the Jesus. transformation of Jesus. Ih, pastor, a minha família todo mundo é preso. Pastor, my family, everyone is in prison. Jesus muda Jesus o nome changes da sua the casa. name of your Ele house. muda o He destino da changes sua the destiny of your família. family. Zaqueu foi transformado Zacchaeus was no transformed dia In que the Jesus day entrou na casa dele. that Jesus came into his house. Não demorou 5 anos para ele ser It's going transformado. to take him 5 years to be transformed. Levantando-se Zaqueu, Zacchaeus standing up. quando Jesus chegou na casa dele, When Jesus got to his house, quando Jesus olhou nos olhos dele, Jesus looked in his eyes. veio aquele constrangimento. That shyness came. Algum dia você já entrou na presença de Deus Someday you come into the presence of e God sabia que você tinha que pedir perdão? and you knew that you had to ask forgiveness? Yes? Veio aquele constrangimento. That shyness came. Quando Zaqueu olhou nos olhos de When Jesus, Zacchaeus looked in the eyes of ele Jesus, se constrangeu. he was shy. E sabe o que ele fez? And you know what he did? Ele disse: Jesus, He said, Jesus, nem precisa pedir. don't even ask to Eu vou pegar ask. I will get metade de tudo que eu tenho half of everything e I vou have. dar aos I'm pobres. going to give it to the Eu vou poor. restituir I'm going to give it tudo o back. que eu peguei. Everything that I got. Jesus não pregou, Jesus did not preach. não deu lição de moral, He didn't give him não a mandou moral ele speech. Didn't tell him pagar to castigo. go pay a penitence. Quando ele olhou nos olhos de When he Jesus, looked in the eyes of Jesus, eu entendi. I understood. Eu vou mudar isso. I'm going to change that.
Eu vou fazer alguma coisa I'm going to do que something vai mostrar que meu that's arrependimento going to show that my verdadeiro. repentance is true. O que você pode dizer hoje para What Jesus? can you tell Jesus today? Se você olha direto nos olhos If you dele look directly in his e ele eyes, te mostra que algo tem que it mudar. shows you that something needs to change. Zaqueu era terrível, Zacchaeus was mas se terrible. você tem uma experiência com Jesus, But if you have an você é experience with Jesus, transformado. you are transformed. Você é You are transformado. transformed. Sabe o que Jesus disse? You know what Jesus said? Vamos ler juntos, diga assim. Let's read E together. Jesus respondeu: And Jesus answered, Hoje, Zaqueu, Today, hoje Zacchaeus, mesmo, today, vem salvação Salvation para a comes. sua casa. for your house. Porque a mulher de Zaqueu, o filho de Zaqueu, não aparece na história. Because the woman of Zacchaeus and the son of Zacchaeus don't appear in the Mas story. uma pessoa da família But one person of the se family entregou de coração para gave Jesus. himself truly E to toda Christ. aquela família foi And salva. all of that family was saved. E o próximo versículo diz, quero que você repita. The next verse says, I want you to Porque o repeat. Filho do Homem Because the Son of Man, Jesus Jesus, veio buscar came to e seek salvar and save tudo everything o que se havia perdido. that had been lost. Ele era rico, ele se sentia incomodado porque a ganância havia ganhado no coração dele. He was rich and he felt bothered because the gannets and the need for things had taken his heart. Com certeza ele tinha Surely he had contrariado gone against todos os seus all of princípios, his principles porque ele era judeu. because he was Jewish. Ele havia aprendido o certo e He o had learned the errado, wrong and the right. mas ele contrariou tudo isso, He went against all of that. se rendeu ao Gave dinheiro, himself to money, mas nem esse dinheiro, but not even that money, nem a posição que ele not tinha, even the position that he nada had, podia nothing could trazer bring satisfação ao seu coração. satisfaction to his heart. Zaqueu, Zacchaeus, com dinheiro, with com money, casa, with house, com muitos bens, with many goods, com fama, with fame, ele tinha um buraco no seu had a coração. hole in his heart. E ele sabia que Jesus poderia resolver He knew isso. that Jesus could solve that problem. E ele buscou a Jesus com And he seeked Jesus muita fome with a lot of e muita sede. hunger and a lot of thirst. Você quer ter sua casa You want to transformada? have your house transformed? Não diga só, Don't say only, minha família tem que melhorar. oh, my family needs to Se get você better. diz, If you say, minha família tem que my melhorar, family has to get é better, pouco. that is É little. pouco. That is little. Você ainda está You're still suportando essa situação. supporting that situation. No dia que você The disser, day that you say, Jesus, Jesus, eu não suporto mais. I don't support Eu this não suporto I mais. can't take this anymore. Senhor Jesus, eu quero a tua presença. Lord Jesus, I want Eu your quero a tua presence. paz. Lord Jesus, I want Eu your quero a peace. tua cura. I want your Eu healing. quero um casamento I want a restaurado. restored marriage. Jesus vem. Jesus, Jesus come. vem com teu Jesus, poder. come with your Vem power. nos transformar. Come transform Senhor, us. arranca meu filho Jesus, dessa rip out my situação. son from this Entra na situation. minha casa. Come into my Tira, house. Senhor, Take out, esse Lord, feitiço, this esse witchcraft, encantamento, this enchantment. toda esta obra na All of minha this casa. work in my house. Tira, Senhor, essa Take luxúria. out this luxury. Essa Take distração, out this distraction. essa frieza Take espiritual, out the spiritual luta contra a coldness. frieza Fight against espiritual, spiritual luta coldness. contra a Fight frieza against spiritual espiritual. coldness. Levanta a sua casa, Stand up your levanta a house. sua casa. Stand up your Só um house. Raise your Zaqueu, house. só Only um Zacchaeus. Abraão, Only one só Abraham. um Moisés, Only one Moses. só uma pessoa Only one person que clama that cries e ele out abençoa and he blesses toda a sua All família. of your family. Mas se está tudo bem, But if everything is good, tá tudo bem. is everything good? Ah, estamos indo. Oh, we're going. Todo mundo tem sua lutinha aqui. Everything has their little Só fight lutinha here. Oh, ali. there's a little fight over there. Então, assim como o faraó, So just as Pharaoh, você aprendeu a viver com os sapos. you learn to live Pois with eu the não sword. quero, But eu I don't não want, quero I don't want coisas things desse mundo of this world contaminando a contaminating atmosfera e o atmospheres espírito and the da minha spirit família. of my family. Se você se indigna If you get indignant contra uma situação against a situation, a ponto at the point de of sair do seu lugar de comodidade leaving your e place of procurar commodity, aquele que vai trazer a tua cura, looking for that one who's bringing healing, Jesus Jesus não entrou He did not come na in casa de um to cego the house of a blind man que ele não tenha sido convidado. that he was not invited. O cego The blind clamou man por Jesus. cried out for O Jesus. chefe The clamou chief por cried out Jesus. for Jesus. Marta e Maria Martha and clamaram Mary por Jesus. cried for Jesus. Zaqueu clamou por Zacchaeus, Jesus. they cried for Jesus. Jesus não andava na did not rua, walk in the streets. apertava a He campainha would give that e dizia: eu vou entrar doorbell and say, agora I'm going to come e in vou now. curar quem eu I'm going to quero. heal whoever I want.
Os famintos The hunger, por algo novo. for something new. Os famintos The hungry pela presença de for Deus. the presence of God. Os famintos The hungry por uma mudança na sua for a vida. change in their Se life. levantavam da sua Would casa stand up in their e houses, iam, and they would go, mesmo que fosse só um even if na there was only multidão. one in the multitude. Tem gente There are people que quer que Jesus that they want Jesus se ajoelhe to bow down e diga: meu and say, irmão, my brother, meu filho my querido, son, my dear hoje eu son, preciso ir na sua today I casa. need to go to your house. Não é assim. It is not like Ele that. é Rei dos Reis, He is Senhor the dos King of Kings Senhores. and Lord of Lords. As pessoas People, saíam da sua they'll casa, leave their house, caminhavam muitos they'll quilômetros walk many kilometers, e se sentiam and they would feel na one multidão. in the crowd. E ele tão And he poderoso, was so powerful. ele sabia He knew olhar para uma To multidão look to a crowd e dizer: and say, Zaqueu, Zacchaeus, Maria, Mary, Marta. Martha. Você pode ser um na multidão, You can be one in the mas tem crowd, uma hora que but Jesus there's olha a para time that Jesus você looks to you e diz: and hoje he says, eu vou today entrar na sua I'm casa, coming into your house. hoje eu vou Today transformar a sua I'm going to vida. transform your life. É promessa. It is a promise. Aqueles que The buscam ones who seek encontram. will find. Aqueles que The ones batem, who a porta knock, se the abre. door is open. Aqueles que The ones clamam who cry terão out, resposta. they'll have answer. Mas muitas vezes But many times, parece que a nossa posição looks like your position é de estar sentado is of being seated e querer down que Jesus and wanting Jesus escreva to write down evangelho a gospel. segundo Silas Second Nunes Silas Silva. Nunes Silva. Não é assim. That is not how it works. Você tem que pedir para Jesus entrar na sua You have casa. to ask Jesus to come into your Tem house. que clamar pelo nome You have to dele. cry out for his name Porque ele quer trazer restauração na because he sua wants to família. bring restoration in your life. Zaqueu, Zacchaeus. talvez o pior em toda aquela cidade. Maybe the worst in all of that city. A cidade já era The complicada. city was complicated already. Era a cidade de Jericó. It was the city of Jericho. Talvez o menos amado Maybe the least e o loved. maior pecador. And the sinner. Ele experimentou And he a experimented presença de Jesus na the sua presence of casa. Jesus in his house. E a história diz And the story says que quando that when os apóstolos, the apostles, agora sem Judas now Iscariotes, without Judas Iscariot, quando os apóstolos when the apostles, precisavam they needed escolher um novo to apóstolo, choose a new eles apostle, escolheram um homem chamado they Matias. chose a man called E o Matthew. Matias And Matthias é o Zaqueu. is Zacchaeus, O pior de todos the worst of all. se transformou num He apóstolo was transformed in an apostle da igreja primitiva. of the primitive church. Porque a obra de Jesus ela é Because the poderosa work na nossa Of vida. Jesus is powerful in our Zaqueu. lives. Zacchaeus. Ah. Você fala em Zaqueu, as You pessoas... speak about Zacchaeus and people are like, Que engraçado. how funny is that? Mas o que Jesus faz com o Zaqueu? But what does Jesus do to Zacchaeus? O que Jesus faz com uma pessoa que ninguém... What does Jesus do with the person that no one? Transforma a vida, transforma Transform the a life, história, he transformed the transforma story, o he nome, transformed the name, transforma tudo. he transforms everything. Mas ele não ficou na casa dele. He did not stay in his Ele não house. mandou um e-mail para You Jesus. not send an email to Jesus. Convido Vossa I Excelência invite your excellence para um almoço às 12 horas to na minha a lunch casa. at 12 Por o'clock favor, at my confirmar o house. Please almoço. confirm that lunch. Se você está buscando transformação, If you're você está seeking buscando algo transformation, maior you're do que seeking você. something greater than you. Porque se você está buscando Because if you're transformação, seeking transformation, é porque você não pode transformar seu It's estado because you atual cannot transform sozinho. your actual Então state você busca now algo alone. maior. So seek for Às something vezes greater. busca um pastor. Sometimes you seek a Às pastor. vezes busca um mentor. Sometimes you seek a mentor. Você sozinho não consegue. You alone, you can't do e it. para ultrapassar So you can essa situação, pass through that situation. você busca algo a mais. seek for something E se greater. você busca algo And a you seek for mais, something você greater. tem que honrar o You que need você to honor busca. where you E o seek. seu nome é And his Jesus. name is E Jesus. se ele entra na sua And if he casa, comes ele into your house, he transforma. transforms it. Amém? Quero convidar todos para ficarem em pé. Amen. I'd like to invite all of you to stand up. E vamos orar pelas nossas famílias. Vamos pedir ao Senhor que possa entrar com toda a sua presença
e o seu poder dentro das nossas Let's famílias. pray for our families and ask the Lord to come in with all His Que você presence possa and His power clamar in our agora families. como aquele cego. That you may cry out Que as você that possa blind man. clamar como That you Zaqueu. may cry out like Zacchaeus. Que você possa mostrar para Jesus That you may show Jesus que você precisa. that you need, Você precisa that you need que Ele entre na sua casa. Him to come into your house. Eu gostaria de pedir I would like to ask que os filhos, os pais, as famílias ficassem mais that the próximas son, the parents, and the family would be close to each other. e que orássemos nessa manhã como família, não só We would pray in this morning as a separados. family, not only separate. Davi levou a arca para Jerusalém, ele levou com sacrifício, com adoração, David took the ark to Jerusalem. He took it with sacrifice and worship. obedecendo a Deus. He was obeying God. E é importante And what is important? que você saiba que levar a presença de Deus para sua casa That you may know that taking the presence of God vai to your house exigir adoração, is going to have vai some exigir praise. obediência, It's going to have some vai obedience. exigir uma It's postura going to have a posture de um filho de Deus. posture of a son of God. Vão vir pensamentos, Thoughts were going to come. muitas coisas para você desistir. Many things for you to give up. Mas quando você adora, But when you worship, quando você se when submete, you get submitted, renuncia when you sua renounce carne, your flesh, obedece à voz do Espírito when you Santo, obey the voice of the Holy você Spirit, introduz a presença de Deus na sua you família. introduce the presence of God in your family. Quero pedir para a equipe pastoral sair, impor as mãos, abençoar. I want to ask the team of pastors to place Toca their as hands mãos and nos bless. ombros de uma pessoa, Touch the hands abençoa, of the shoulders abençoa. of someone and bless. Declaramos casas restauradas, We Senhor. declare restored houses, O Senhor Lord. entra na nossa casa hoje com todo o seu We resplendor. declare that you come into our houses with all of Que não vamos who you te are. julgar, que não vamos We're not going to judge you. desprezar We're como not Simão. going to give less worth like Simon did. Senhor, que somos transformados nesta manhã. Lord, that we are Como transformed Zaqueu in foi this morning. transformado. As Zacchaeus Que was somos transformed. transformados pela tua Lord, presença, that we are Senhor. transformed by your presence, Lord. E como Obed-Edom, And like Obed-Edom, seus filhos his e sons seus netos and his grandsons foram abençoados. were blessed. Nós somos abençoados. We are blessed. Senhor, colocamos a tua Lord, presença we place your com presence este clamor, com with esta this cry adoração. out, with this worship. Te clamamos, Senhor, vem Cry que out, seja Lord, o centro come, be the center. da nossa família, Of our family. ali no nosso lar, There in our quando house, estivermos juntos. when we are together. Seja o Senhor Be the Lord que merece toda a honra, that receives all honor, toda a primazia, that is worthy of all todo the o mercy, privilégio. all the privilege. Senhor Deus, nós te amamos Lord God, we love e you. declaramos que as tuas We bênçãos declare that your blessings descem sobre todos come down on da everyone nossa família, from our family. e tudo que está na nossa And casa everything that is in our houses é abençoado por is ti, blessed by you porque o Senhor não mudou, because you did not change. permanece o mesmo Deus. You remain the same God. Tomamos tuas palavras, Take your Senhor. words, Lord. Continuem orando. Continue praying. Você pode pedir perdão ao Senhor. You may ask forgiveness Você to pode the Lord. clamar para que Ele venha a ser o centro da sua You may família. cry out so you can be the center of your E ao family. toque da mão dos pastores, dessa intercessão, The touch of the hands of the nós pastor, this declaramos algo intercession. novo sobre a sua We declare casa. something new over your house. Aquilo que você não pode fazer, What que you Jesus cannot do, venha com that todo o Jesus seu can poder come with all of e his faça, power, that he may do, e faça. that he may do. Pelo resplendor da sua presença, But- brasas de fogo se acenderam. By his presence, the fire was lightened.
Pai, que todo o coração possa ser avivado com o fogo da Tua presença. Father, that every heart may Por be causa da revived Tua by the fire of your presença. presence because Que of your cada presence. de nós, que os nossos filhos, That que os each one of us, cônjuges, our Senhor, sons, that que our os married pais, que couples, os that the avós, fathers, that the sejam grandfathers, como brasas que se acendem nesta manhã. be like Que o coals that are Espírito lit up dele in seja this morning. tocado That the pela Spirit Tua may be presença. touched by your Que se presence. acenda, Senhor. That it may Que lighten se up, Lord. acenda. Lighten Pai, up. como brasas, Senhor, incendiadas, coals that are- Senhor. that are Que getting aquele que fire. estava com o coração the frio, ones who had the Pai, cold aquele que hearts. estava distante, The one who was aquele away. que não te conhecia, The one não who te did not know you, did entendia. not understand Pai, no you. calor da Tua Father, in the heat of presença, your no fogo presence, da Tua the fire presença, of your presence. seja este como uma brasa, Declare this one Senhor, as a que se coal acende nesta manhã. that catches on Esta fire manhã que o this morning. Senhor está abençoando as nossas This morning that you are famílias. blessing our families. Espero em Ti. Manifesta-te aqui. Espero em Ti. Espero em Ti. Manifesta-te aqui. Espero em Ti. Espero em Ti. Manifesta-te aqui. Espero em Ti. Espero em Ti. Opera milagres, Senhor Jesus, nas famílias. Operate miracles with Jesus in the families, in the Manifesta-te marriages. aqui. Espero em Relacionamento Ti. dos pais com os The filhos. relationship with the parents with their sons. Relacionamento conjugal. The marriage couples relationship. Une as gerações, Senhor. Unite the generations, Lord. Une, Senhor, Unite, Lord. os avós, The grandparents, os pais, the parents, os the filhos, sons. Aqui estou. com a Tua presença poderosa. Your powerful presence, Lord. Aqui estou perante Sua Derrama a Tua presença na nossa família, Allow Senhor. your presence in our family. Clame ao Senhor. Hoje não estamos esperando um médico. Hoje não estamos esperando um bombeiro. Hoje não estamos esperando uma polícia. Hoje estamos esperando a Tua presença, Senhor. A Tua grande salvação. Hoje, Senhor, estamos esperando toda a atmosfera da nossa família. Aqui na glória.